Fala galera do Vasco, saudações vascaíno Washington Cunha aqui no canal Falando de Vasco, trazendo aquela resenha, aquele papo aqui no canal Falando de Vasco, trazendo aí as informações aí, tudo sobre o Gigante da Colina, Vasco aí fazendo seus treinos aí na parte da tarde. Antes de tudo, eu quero te desejar uma semana abençoada, tá? Papai do céu te proteja, te guarde todos os seus caminhos, irmão e minha irmã. Situação aqui no estado do Rio de Janeiro é caótica em todo lugar aí do território solo brasileiro, no mundo, né? Tá meio complicado, mas cada um se apega aí à sua fé e vamos continuar em frente porque estamos em guerra, como eu costumo sempre falar, tá? Galera, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Eu sei que o momento não tá propício para isso, mas dá essa moral aqui no canal. A gente parou um pouquinho, refrigério mental, coração, não estávamos bem, por isso que eu não gravei contra Independente Del Valle, não gravei também o Grêmio, porque o Vasco, ele, para quem ama mesmo essa instituição, quem ama, tá, esse clube, muitas das vezes fica muito difícil você fazer a cobertura, trazer uma notícia, uma informação, sem antes que você perde a distribuidora, que infelizmente Vasco não ajuda a sua torcida, tá? Vasco, eu tô aprendendo, tá? Agora depois de velho burro, com 44 anos de idade, que o Vasco é um nicho da minha vida que é mais ingrato. Vasco é uma opção, é uma situação da minha vida que é mais ingrato que eu conheço. Onde eu deposito minhas forças, onde eu deposito a minha vitalidade, deposito ali minha paixão, minha fé, é único, tá? É o único nicho da minha vida que eu não tenho retorno. Eu não tenho retorno ao Vasco. Mas a gente continua aqui, sentado nessa cadeira, nessa mesa improvisada, de frente ao computador, trazendo sempre uma notícia, algo que acontece dentro dos bastidores e fora, dentro de campo, fora do campo, para você, tá? Que é telespectador aqui do canal Falando de Vasco, tá? Então, eu tive que dar uma parada porque foi e é muito complicado, galera. Muito complicado mesmo segurar essa onda. Vem comigo, vamos falar de Vasco aqui, tá? Vasco amanhã, Del Valle, terça-feira, amanhã às 21h30, vai estar entrando em campo São Januário. Sinceramente, mais uma vez eu falo aqui para vocês, se eu pudesse ter esse poder, eu falaria com todos os vascaínos. Se eu fosse um canal que tá aí, igual muitos canais aí que tem 300 mil inscritos, 400 mil inscritos, e fica uma balela, uma encheção de saco, vender o Vasco, e agora tá aí, entendeu? Chorando os seus miúdos, e viraram tudo mesmo, bem feito, tá entendendo? Quem uma hora a cobrança chega. E poderia estar agora juntando essa força comigo e falar, galera, não vai para São Januário. Não vai. Eu sou um que eu não posso e não vou, não deixa. Entendeu? Conforme eu falei. O Vasco é um clube que é ingrato para o torcedor. Se você pode perguntar a qualquer um comentarista profissional de qualquer rede, de qualquer canal, e qualquer time que ele seja torcedor, pergunta a ele qual é a torcida mais apaixonada do solo brasileiro. Eles todos unanimamente vão falar que são os vascaínos. Agora, vocês da diretoria, é aí que os 300 mil inscritos para mim faz falta. Porque talvez alguém via, talvez alguém ia assistir esse vídeo, entendeu? Para poder ver a lamentação, não é um cara que quer ganhar dinheiro somente com o YouTube, para ser sincero, é um torcedor sofrido de mais de 20 anos, que vocês têm cagado e têm andado, cara, para a instituição, deixando a torcida vascaína doente, com falsas promessas, mentiras, porfias e tudo que há de negativo dentro do corpo de benemérito, o presidente, seus braços direito e esquerdo, que são tudo constituídos em amizade, uma mentirada que só para os atletas, uma mentirada que só para o técnico, uma mentirada que só para todos que fazem parte ali do Clube de Regata Vasco da Gama, que vocês conseguem manipular. A gente constantemente que procura as informações para poder trazer aqui, é uma mentira atrás da outra e um desgosto atrás do outro. Eu não consigo pagar 80 ou 120
300, 400 reais como dia eu paguei para poder ver no Maracanã, mais o Vasco da Gama ganhando o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2-0, né? Eu não consigo mais pagar um ingresso para poder ver o Vasco jogando dentro de campo. Por quê? Porque vocês são mentirosos. Porque vocês não pagam a torcida com aquilo que a torcida mais quer ver o seu clube que aconteça. Tirando como exemplo o Cruzeiro, que era um time que estava lá embaixo, vendeu todo mundo, pegou, fez troca, contratou, tá lá. Tá lá, cara, nem a metade da tabela do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, é a 14ª, e os caras já são líderes, os caras estavam na zona de rebaixamento. O Vasco estava acima, o Vasco era em 10º lugar. Hoje eu tenho que ver meu time, tá? Descendo a casinha, tá com 14 pontos, junto com o Santos, dividindo a porta da zona de rebaixamento. E como eu sempre falo aqui no canal, Vasco da Gama, para quem acredita, né? O time da virada, o time do amor. Será que o Vasco vai virar mesmo contra o Del Valle? Será que o Vasco vai virar contra um Criciúma que veio da 2ª divisão e dá uma porrada em cima do Vasco dentro de São Januário? Será que o Vasco é o time da virada para poder jogar de igual para igual contra o Flamengo, que deu de 6-1? Será que o Vasco é o time da virada para poder desfazer a lambança que fez com um time que não ganhava ninguém dentro do seu campeonato, um time venezuelano que é muito mal falado, o Puerto Cabello, que deu de 4-1 em cima do Vasco? Será que esse Vasco, o time da virada, deixou quase um time fazer a virada em cima dele, que foi o Melgar lá em Arequipa, que o Vasco estava ganhando de 3-1 até os 35 minutos, passou 10 minutos, os caras conseguiram empatar. E se tivesse 2, 3 minutos, os caras faziam essa virada que a gente cansou de cantar na arquibancada, que Vasco é o time da virada. Mera impressão minha, torcedor vascaíno. Mera impressão minha, presidente, que você, como jogador, foi o cara que, sinceramente, eu tenho maturidade para separar uma coisa da outra, mas hoje eu não consigo ter respeito por você, porque você não tem respeito por mim. Você não tem respeito por isso, você não tem respeito pelo torcedor vascaíno. Você não tem respeito pelas pessoas que estão aí dentro. E isso eu falo de todos da gestão que lutam, brigam, mentem o tempo inteiro para poder conseguir o cargo e quando consegue faz isso aí. É a 14ª rodada, Vasco vai jogar amanhã só para cobrir a tabela das playoffs da Sul-Americana, porque eu não acredito, infelizmente, com o time que o Vasco tem, com a zaga que o Vasco tem e com as fabulosas contratações que prometeram o seu Amoedo, Nelson Amodeu, prometeu aí que até dia 21, dia 22 estaria treinando e jogando contra o Botafogo, lá em Curitiba, lá em Brasília. Um presidente que reclamou da gestão anterior, porque estava vendendo os mandos de campo e agora está fazendo as mesmas palhaçadas. Eu não consigo acreditar, como eu falo no grupo de amigos aqui, vascaíno, eu não consigo mais acreditar no Vasco, em nada que Vasco faz. Eu não consigo acreditar nos jogadores que se encontram lá. São um ou outros, a culpa ainda continua achando que não é deles, em particular alguns, tá? Não posso culpar o técnico, porque ele já veio sabendo dessa barbuja toda que está acontecendo no Vasco, tá? E mesmo começando até suas passagens de culpa, porque eu estava começando a entender que ele, por 2 últimos jogos, ele errou, e errou feio. Porém, a culpa também não é do Diniz, mas a culpa é toda dessa corja, porque sabe há muitos anos, e os caras ainda foram atleta do Vasco, entendeu? Que eles perderam o glamour. Hoje eu corro o risco de dizer até para você, torcedor vascaíno, que aquilo que tentaram fazer com o Bob, né, quando ele foi à presidência, tá, o Roberto Dinamite, e a imagem dele quase se arranhou, quase se estranhou, causou estranheza com o torcedor vascaíno, mas ele saiu, conseguiu safar, tentaram jogar ele lá na bucha lá, e ele conseguiu sair e o salvou. Vocês afora parte disso. Por onde Felipe andar, será um cara manchado por tudo que ele fez,
de errado no Vasco como gestor. Seu Pedrinho, a mesma coisa. Seu Salgado, um dos piores presidentes do mundo, eu posso falar assim. Porque o tamanho é a indignação dos vascaínos. E aquilo que vocês um dia deram pra gente de alegria, que vocês jogaram bola pra caramba. Hoje eu não consigo ter mais respeito por aquilo que você foi no passado. Porque se nós soubéssemos que você ia deixar de honrar o Vasco, como um dia você honrou com o seu futebol, eu não teria votado, eu não teria acreditado que você seria um vascaíno sendo presidente do Clube de Regata Vasco da Gama. Que a gente tanto brigou. Quem tem que fazer parte do corpo de benemérito, quem tem que fazer parte da presidência e de tudo que há de cargo ali que funciona no Vasco da Gama, tem que ser vascaíno. Mas para isso, irmão, e a gente reclamou da direita e da esquerda. E hoje eu tenho que pegar a calculadora e dar uma olhada aqui, ó, que eu vou trazer a realidade que eu sempre trago aqui no canal falando de Vasco. Tá? Amanhã a gente só vai cobrir tabela. Esquece, Del Valle amanhã, às 21h30, liga a sua televisão. Amanhã eu vou trazer essa informação. Eu estou de plantão hoje é só o vídeo de hoje mesmo. Amanhã eu trago aqui para você, vai ser canal tal lugar e tal, você vai assistir, tá? Provavelmente deve ser a Paramount, porque está cobrindo aí a Sul-Americana, então com certeza vai ser a Paramount. E se tiver um outro canal, eu vou trazer aqui para você. Só vamos ligar a televisão para poder assistir o Vasco ser desclassificado. Aí o Vasco vai ficar com a Copa do Brasil, tá? Que vai ser a partir de semana que vem. A partir de semana que vem tem Copa do Brasil, tá? Contra o CSA. E Brasileirão. E aí, como funciona o Brasileirão pro Vasco esse ano, que eu tô falando para vocês? Começa a pegar a calculadora, porque os caras falam que o Vasco vai brigar com os cabeças, vai estar na tabela, entendeu? Vai caçar aí a longo prazo. Já passou a longo prazo, eu não sei qual é o longo prazo desses caras. É com 100 anos? Porque eu consegui ainda ver o Vasco ser campeão de alguma coisa. Eu vi o Vasco ser campeão da Libertadores, eu vi Copa do Brasil, eu vi Brasileirão, Vasco sendo bi, tri. Eu vi o Vasco. Agora, tem geração que não viu, irmão. Tem geração que não... A geração 2000 não conseguiu degustar direito uma comemoração de alto porte, como foi a Copa do Brasil, que foi em 2010, 2011. Pô, tá de brincadeira, um campeonato carioca. Tá de brincadeira vocês. Que missão é essa de a longo prazo? Vasco hoje, olha essa situação, mais uma vez, repetidamente, mais uma vez, tá? Desde o seu último campeonato de boa expressão, que foi 2010, Copa do Brasil, Esporte, 92,1% de rebaixamento, que coitado do Esporte não ganhou ninguém. E ontem ainda perdeu pro Botafogo, que ganhou até uma grana em cima, tá? Fortaleza, escuta que eu vou falar sobre o Fortaleza, eu vou deixar isso gravado. O Fortaleza, para mim, não tem capacidade de ser um time rebaixado. Mesmo que o senhor chegou lá e botou a mão no peito e falou, meu irmão, aqui a gente vai brigar para não ser rebaixado, a realidade é outra, a gente vai tirar meia dúzia de jogadores, gente que não está querendo fechar com o Fortaleza, e a gente vai brigar para não rebaixar. Mas escuta o que eu vou te falar. O Fortaleza teve humildade de chegar e dar uma notificação verdadeira para os seus torcedores. E eu acredito muito na verdade do Fortaleza, e é sim um time que não vai lutar para ser rebaixado. Em segundo lugar, tem 60% de rebaixamento Fortaleza. 60%. Mas o Fortaleza ele vai decolar. Terceiro time é o Juventude. 52%. Para ser rebaixado, o Vasco está com 35% para ser rebaixado. Aí o Santos, 32%, o Vitória está com 29%, o São Paulo está com 26%, e o Internacional, que vai ser o próximo adversário no Campeonato Brasileiro, que vai ser domingo, está com 17%. E o Internacional veio mal das pernas, mas o Internacional está começando a voltar a ter força. E o Vasco é o único time que, dentre todos esses que eu falei, não tem força. É o Vasco e o Sport. Se não fosse o Mirassol dando de 3-0 em cima do Santos, nós estaríamos na zona de rebaixamento.
E outra sorte que o Vasco tem é porque, por causa do Mundial de Clubes, tem outras partidas que não aconteceram. Elas foram adiadas e está sem previsão. Então, mais uma vez, eu tenho que pegar nem na metade da tabela, que a metade da tabela são 19 jogos, tá? 38 dividido para 2, 19. Estamos 14º e eu já tenho que pegar a calculadora e calcular a porcentagem de cada jogo, quem eu posso ganhar e quem eu não posso ganhar. Porque depois de eu vexame contra o Grêmio dentro de casa, não tem como acreditar. A gente perdeu para um time do Vitória com um ex-jogador que estava lesionado, que era o Kaiser. E ainda ganhou de 2-1 em cima do Vasco, time da virada. Eu pensei que o time da virada era o Vasco. Sarcasmo, né? Entende? Então o Vasco não consegue ter força com ninguém, nem com os pequenos. E como é que o Vasco vai ter força com os grandes? Como é que vocês vão fazer, eu e os meus telespectadores e vocês, torcedores vascaínos, que o que vocês estão fazendo é o melhor para o Vasco? Porque, infelizmente, emendando já uma notícia na outra, não tem contratação, a não ser o Mendes, que chegou agora, que é o meia. A maior contratação do Vasco nesse meado do ano foi o DVD, que já é a maior contratação do Vasco. O GB está com a lesão na coxa esquerda, tá? O Pumba está de saída. Provavelmente pode estar indo para São Paulo. O cara quer jogar bola, não tem. O PH é um cara que não errava, está errando para caramba, porque o time está medíocre, tá? Vasco está com 4 vitórias, está com 2 empates e 8 derrotas no Campeonato Brasileiro, que se não se sustentar na Série A, como estamos na recuperação judicial, como é que vai fazer para pagar essas dívidas aí? Como é que o Vasco vai fazer na Série B, que a cotagem é bem menor em todos os aspectos? Ah, mas vamos ter a Nike. Será? Porque até agora não tem nada assinado. E no Vasco, você sabe muito bem que não vem jogadores jogar aqui no Vasco porque o Vasco não paga. E tudo está jogando na recuperação judicial. Será que a Nike vem? Porque é uma dúvida. Porque ainda não está assinado. Foi cogitado, como dentre tantas coisas foram cogitadas no Vasco. E não acontece, porque ninguém quer fazer negócio com o Vasco, que o Vasco é um mau pagador. E a maior prova disso é o Fábio Melo, empresário do Adson. É o empresário do Esforza. É o próprio empresário do Léo Jardim, que foi uma novela mexicana para uma contratação, uma renovação de contrato, que tinha que estar trazendo o Mendes para cá, o Thiago Mendes. Fez as suas declarações, disse que o Vasco não pagou uma das parcelas da comissão, cara, do cara. E o Adson tem 1 ano e meio no Vasco. Então, 2023 para 2024 ele vem para cá. Vasco não pagou nenhuma das parcelas para o empresário Fábio de Melo, que é o empresário do Adson. E no ano seguinte, depois da contratação, sem pagar o cara, o Vasco ainda liga pro cara, pô, manda mais uns jogadores daí pra cá. Pô, tá de brincadeira, você só pode ter amnésia, você só pode ter problema na cabeça, só pode estar viajando na maionese, pegando dívida, jogando para 19 anos para pagar essa dívida, pegando dívida aí de 10 anos. Agora eu começo a entender, infelizmente, que eu vou ter que falar isso, infelizmente. Apesar de ter sido um baita de um safado e merecedor, tá entendendo? Mas, pô, pegar todas as dívidas e sair pagando a longo prazo. Tu acha que, depois dessa assembleia que vai ter, tu acha que alguém vai querer aceitar assim como foi o Salgado? De receber do jeito que o Vasco está propondo? E aí é falência. E se não se manter na Série A, cara, isso aqui tem dias contados. Enquanto eu vejo uma torcida organizada que me representa na hora que dá caô, ela me representa, porque eu sozinho lá não consigo fazer barulho. Vai ser 1,5 multidão, com a bandeira lá, fora Pedrinho, fora Pedrinho. Mas vocês me representam, e todas vocês. Agora, eu não entendi a postura, porque o presidente Pedrinho abriu o portão para vocês e vocês não cobraram ele.
A galera tá falando que vocês estavam pintando a arquibancada porque em Vasco estava perdendo pro Del Valle lá de 4-0. Pô, tem gente idiota, tá? Tem torcedor também que é idiota. É claro que vocês estão num cumprimento ali dentro da justiça. Tem que pagar lá com o serviço lá de vocês lá comunitário. Beleza, torcida organizada também faz esse tipo de trabalho que tem muita gente que não sabe. E não é cumprimento, vocês têm que fazer, pronto, acabou. Beleza, coisa que eu não faço, vocês estão fazendo. É torcida organizada. Agora, na hora da cobrança, João Vitor foi até pouco. Foi até pouco, devia ter dado mais. Tá entendendo? Podia ter dado mais. Mas o Pedrinho tava ali, irmão. A oportunidade de pegar o enviado de Deus tava ali. Ah, mas foi aqui nos bastidores. Então, beleza. Se aconteceu nos bastidores, então beleza. Então, tô falando besteira aqui. Porque, de fato, não vai ganhar o Del Valle. Provável, pode perder. Se não ganhar o Internacional no domingo, é zona de rebaixamento. E nem chegou na metade, tá entendendo? Do Campeonato Brasileiro. E vai ser uma íngua para poder sair de dentro da zona de rebaixamento. Vê o Mirassol com orçamento de 5 milhões. 5 mil milhões o orçamento do Mirassol. Caçulinho do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um orçamento de 18 para 19 mil. E não consegue fazer a mesma campanha que o Mirassol está fazendo. De ir na casa dos caras, estou falando do Palmeiras, jogar de igual para igual, tá entendendo? E tirar um ponto da casa dos caras. Estou falando do Mirassol que está pegando time grande, está arrebentando todo mundo. E você só vê um jogador, que é um ponta-direita que está lá, um ponta-direita, que é conhecido, já em final de carreira, quase um ex-jogador. O resto, ninguém conhece, com todo respeito. Eu não sei mais o que precisa acontecer no mundo externo ou interno para servir de exemplo para esses caras que estão aí regendo o Vasco da Gama. Entendeu? Então, dorme, tá? Com essa segunda-feira, terça-feira, desclassificação, não vai ser ruim pro Vasco, vai ser bom pro Vasco, já mordeu uma grana sul-americana, coisa que a gente já não vê há muito tempo, fato. Copa do Brasil, aonde se passar pelo CSA, pô, muita vitória, mais uma grana também pro Vasco, mais uma grana, o próprio Pitbull a gente vai descobrir quem vai ser, tá? Porque se o Vasco passasse pelo Del Valle, ia pegar o Michuque Runa, o time do Índio, ia passar? Não vai passar o Del Valle, vai passar o Michuque Runa? Não vai, cara, não vai. Não vai. Do jeito que joga, com o time que tem, o elenco que tem, não vai. Tá? Não ganhou do Grêmio, que é cachorro morto. Eu falei, o Vasco tem o costume de ressuscitar cachorro morto. Com todo respeito o Grenal aí. Com todo respeito aos meus amigos de Porto Alegre. Todo respeito a todos os meus amigos. Thiago, Fernando. Com todo respeito, eles sabem que eu sou um torcedor respeitoso. Pô, mas os caras tá mal da perna, ó. Estão fazendo força para ser rebaixado. E dentro de casa vocês conseguiram deixar um empate. Amanhã a gente traz mais informações para esses vídeos não ficar muito estendido aqui. Curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu lançar aqui na plataforma. Beleza, galera? Essas foram as informações. Vasco, até o momento, tá com 35,8% de rebaixamento. Até o final do ano, irmão e minha irmã, segura aí, aperte o cinto, porque esses caras não vão fazer nada para salvar o Vasco. Escuta o que eu estou falando. Eles não vão fazer nada para salvar o Vasco. A única coisa que eles vão pedir é para encher estádio. A única coisa que eles vão pedir vai ser para comprar camisa. A única coisa que eles vão fazer é que quando o barco afundar, como está afundando, quem souber nadar, nade. Quem não souber nadar, vai morrer afogado junto com essa embarcação. Saudações vascaínas.